só para a gente lembrar, o presidente da República, né, editou uma medida provisória alterando a metodologia de uso de créditos de PIS e COFINS. A medida não caiu nada bem, o empresariado chiou, setor produtivo chiou, Rodrigo Pacheco falou, olha, presidente, ou vocês me apresentam uma alternativa ou eu vou devolver essa medida provisória. E dito e feito, ontem, Rodrigo Pacheco simplesmente devolveu parte da medida provisória. Matheus, temos aí o momento em que o Rodrigo Pacheco fala justamente da devolução da medida provisória? Portanto, o que se observa em parte dessa medida provisória e na parte substancial dela, que há uma inovação com a alteração de regras tributárias que geram um enorme impacto ao setor produtivo nacional, sem que haja a observância dessa regra constitucional da noventena, na aplicação, sobretudo, dessas compensações do PIS e do COFINS. Dessa forma, com base nessa observância muito básica, muito óbvia até por parte do Congresso Nacional e com absoluto respeito à prerrogativa do Poder Executivo, de Sua Excelência o Presidente da República na edição de medidas provisórias, o que se observa em relação a essa medida provisória, no que toca à parte das compensações de PIS e COFINS, de ressarcimento de regras relativas a isso, é o descumprimento dessa regra do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que impõe a esta presidência do Congresso Nacional impugnar esta matéria com a devolução desses dispositivos à presidência da República. Escutem aí o ministro da Economia, Fernando Haddad, falando sobre a decisão do Rodrigo Pacheco de devolver a medida provisória. O Senado assumiu uma parte da responsabilidade por tentar construir uma solução, pelo que eu entendi da fala do próprio presidente Rodrigo Pacheco. Mas nós vamos colocar toda a equipe da Receita Federal à disposição do Senado para a gente tentar construir uma alternativa, uma vez que tem um prazo exíguo, né, e que precisa encontrar uma solução. A Fazenda não tem uma proposta, então plano B? Nós não temos. Não tem plano B, Rodrigo Oliveira. Na verdade, não era nem para ter plano A, né? Porque aquilo que eu venho falando aqui nesse espaço. Se o governo Lula tivesse um pouquinho de sensibilidade, ele iria perceber que editar uma medida provisória dessa, que mexe com o setor produtivo, que mexe com o planejamento tributário das empresas, ia dar problema. Não precisa ser gênio, não precisa ser o gênio da lâmpada, não precisa ser o cara mais inteligente da Terra. Era óbvio que ia dar ruim. E deu ruim, não é, Rodrigo Oliveira? Deu ruim. Boa tarde, Wilson. Boa tarde aí, o pessoal do chat. Boa tarde para o Márcio Amaral aí, que está dizendo que está assistindo a gente direto da sala VIP do aeroporto de Brasília. Você conhece a sala VIP lá, Wilson? Meu amigo, eu não tenho cartão de crédito para isso, né? Meu cartão de crédito ainda é aquele... Meu cartão de crédito é daquela empresa roxinha que faz propaganda no Jornal Nacional, entendeu? Vamos. Assim, então, por favor, né? Ô, empresa roxinha, se você quiser, vamos patrocinar o Rodrigo Oliveira? Acho que seria bom aqui um bloco econômico by roxinho. Olha aí, olha a dica. Não é? Não tenho Mas essas vamos lá. facilidades, eu não tenho essas facilidades, nem sou parlamentar para ter acesso à sala VIP. O Haddad errou, né? Ele já sabe que errou, ele já reconhece que errou. Ele ainda está inventando desculpas, né? Não, é porque eu não estava em Brasília quando apresentaram a MP, senão eu tinha corrigido, ia fazer todo mundo entender. A verdade é que a MP criou talvez a primeira crise real do governo Lula com o empresariado brasileiro, né? Nenhum episódio anterior até agora tinha colocado tanta gente do setor produtivo contra o governo Lula, né? O presidente da CNI interrompeu a viagem com o Alckmin, o presidente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, foi a Brasília, mas não quis ir encontrar o presidente Lula, se posicionando
fortemente contrária ao governo. O Congresso Nacional, as frentes parlamentares se uniram contra essa medida, então tudo que podia dar errado com essa história do PIS/COFINS deu. O Lula criou uma situação ali para o Pacheco devolver, para não ficar muito mal, afinal de contas, o Haddad fica cada vez mais enfraquecido com essa história, né? Não se espantem se nos próximos dias o Lula pegar o Haddad pela mão e falar: não, aqui o meu companheiro Haddad, estamos junto, vamos fazer as contas fecharem e tudo mais. Não é exatamente verdade, mas deve acalmar um pouquinho o mercado financeiro e o setor produtivo como um todo, né? Todos os agentes econômicos ficaram extremamente incomodados com essa ideia, que ela tinha duas funções, né? Vamos lá, ela compensava a desoneração neste ano, mas lembrem-se, a partir do ano que vem, a desoneração começa a ser reonerada e essa medida continuaria valendo. Então, essa medida ajudaria o governo a colocar um pouquinho mais de dinheiro nas receitas, na arrecadação, para poder tentar fazer o tal do déficit zero para o ano que vem. Muito bem, não passou, não vai passar e nem tão cedo vai se conseguir. Vocês vão lembrar que o Rubens Ometo, grande empresário bilionário brasileiro, chegou a dar uma declaração durante um evento na sexta-feira, falando que está óbvio que chegamos ao limite do que pode ser arrecadado, né, do tanto de imposto que a gente consegue pagar. O André Esteves, dono do BTG, CEO do BTG Pactual, amigo de longa data, de primeira hora do governo Lula, também chegou a dizer que, olha, parece que chegamos num limite aqui de tributação. Agora é hora de olhar para as despesas. E aí você tem toda a crise formada. A ala mais ideológica ou mais política do PT, aí vou personalizar na Gleisi Hoffmann, que não quer esse ajuste pela forma como o Haddad tem, como é que se diz, tem dado dicas, né? Ele tem colocado aí de vez em quando que, olha, a gente tem que travar as despesas com previdência social e as despesas mínimas obrigatórias com educação e saúde. E isso é muito difícil de você fazer. É uma bandeira histórica do PT, inclusive, e vai ficar muito complicado do Lula topar isso. Qual é o problema com isso? Esses gastos são obrigatórios, mas eles são indexados ao ganho de arrecadação. Então, quanto mais você arrecada, mais você tem que pagar. E aí você comprime todas as despesas discricionárias, né? O que isso quer dizer? Que o tal do PAC pode afundar antes mesmo de começar a boiar. E o Haddad até conversou sobre isso naquela história da sexta-feira, uma reunião fechada com o CEO do Santander, economistas de outras corretoras e etc. e tal. Pegou mal Pracas, mostrou que o Haddad não consegue ser o fiador do governo Lula, porque ele não está conseguindo convencer o presidente de que alguns são necessários. O mercado reagiu mal na segunda, reage mal hoje também. 2 tweets. Depois, quando fizer o giro dos mercados, eu mostro como é que está. Mas 2 tweets importantes. Um, da Gleisi Hoffmann, recomendando, quem diria, uma leitura, um artigo de um rapaz do UOL, e, bom, vocês leiam lá se vocês quiserem, mas defende que você não devia limitar gastos com previdência, etc. e tal, e aí aquela conversa toda de super rico. Ele mesmo, no meio do texto, fala, não serve para nada taxar super rico, mas, poxa vida, que sacanagem é a palavra que ele usa, que sacanagem não taxar o super rico, né? Seja lá o que for que isso signifique. E o outro tweet é o Lula naquela tentativa de dar uma forcinha para o Haddad. A gente até separou aí, eu pedi para o Matheus separar, olha lá, ó, o Lula falando, estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar equilíbrio fiscal. O aumento, essa é a frase, o aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução, quer dizer, não viu nada, presidente? 18 meses, o senhor não enxergou nada. Continua falando a mesma coisa.
o juro já não vai cair mais. A arrecadação chegou no limite. Não é possível. Não é. Que mundo é esse? Que Brasil é esse que o presidente Lula está? Estou começando a achar que ele está andando com o Biden por aí, né, que também está cheio de vitalidade. Tem alguma coisa errada nesse raciocínio. Eu juro, eu espero, sinceramente, que seja só um problema de comunicação, como o governo está falando. Então, quem cuida ali, porque vocês sabem que o Lula não escreve tweet, né? Então, quem cuida ali do X, da conta do X do Lula, ficou meio maluquete e colocou essa frase aí. O que aconteceu, amigo? Tá tudo indo para o beleléu. O dólar já passou de 5,40 e é só o começo. Deixa eu aproveitar já para trazer para a conversa aqui o deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, que é presidente da Fundação Ulisses Guimarães, braço de formação política do MDB, integrante da Frente Parlamentar do Agro, empresário e uma das vozes mais atuantes do Congresso Nacional. Eu sei, deputado, que a entrevista estava marcada para a gente falar sobre outro assunto, que eu já vou aproveitar, vou puxar em seguida, mas eu queria realmente lhe ouvir sobre a devolução da medida provisória ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque eu sei que o senhor foi um dos deputados que trabalhou muito pela devolução dessa MP, porque o setor empresarial, de fato, reclamou muito dessa medida porque afeta diretamente nos cofres das empresas. Deputado, seja bem-vindo ao Meio de Brasília, obrigado pela participação mais uma vez. Foi mais uma derrota do governo? O governo não enxergou que uma medida como essa, ela tinha todo o universo, tinha toda a possibilidade de ela ser devolvida, de o governo ser derrotado em mais essa iniciativa? Boa tarde, deputado. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a teus queridos participantes do programa. Na minha visão, parece uma coisa meio barberagem, né? Meio infantil, porque fazer uma proposta dessa, que é capaz de unir todo mundo contrário a ela, grande parte dos apoiadores do próprio presidente contrário a isso, e depois fazer uma argumentação absolutamente sem fundamento, dizer que PIS e COFINS, quando compra de produto desonerado, ele acaba tendo privilégio. Como privilégio, meu irmão? No produto que nós compramos, no saco de adubo, no saco de soja, no saco de milho, naquilo que nós compramos, tem o tributo da luz, do combustível, do trator, da peça, de tudo que nós pagamos. No Brasil não tem sistema IVA, é tudo por dentro o imposto. Então, quando se faz um lucro presumido, quando se faz um tributo presumido, presume-se que naquele produto, quando eu compro, já compro embarcado nele o volume X. Bom, o meu negócio inteiro, né, a construção do meu negócio é feito contando com esse modelo. No meio da história, com contratos de exportação já feitos, gente comprando e vendendo em todos os lugares, um cidadão brilhante da Fazenda resolve que ele vai fazer uma interferência e vai tomar 4%, 5% desse negócio, como se essa margem tivesse disponível, é um lucro mal havido, as pessoas não podiam contar. Não, no arranjo negocial de todos os setores estava isso. Então, o Atrade não consegue mais financiar, por quê? Porque se ela tiver que aceitar essa proposta, no dia seguinte ela vai ter que pegar empréstimo ou sacar dinheiro do caixa livre para pagar imposto. E aquele tributo do PIS e COFINS fica um imposto podre, fica lá amontoado, ela nunca vai poder usar. Quer dizer, é algo absolutamente descabido. Não sequer observa a noventena, mas precisa, na verdade, a anualidade. O que nós estamos fazendo aí é uma mudança no modelo tributário. Nós estamos assaltando o bolso das pessoas sem prévio aviso. Tá? Com certeza tinha que ser devolvido, foi a medida mais correta a ser tomada, mas o rombo que isso causa na confiança do governo para o setor empresarial é gigantesco. Todas as pessoas vão ficar pensando o seguinte: até quando vai acontecer a próxima? Né? Então, isso é muito ruim para o país, muito ruim. Tenho a impressão que o cérebro da Casa Civil, lá em cima no governo, não está funcionando adequadamente para fazer a avaliação correta antes de assinar a publicação de algo tão estapafúrdio. Agora, deputado, me surpreende, e aí eu
não sei se a minha avaliação ela é a mais correta, e aí eu queria sempre a sua correção, mas o que me chamou a atenção nesse caso é que o Haddad medita uma medida provisória, justamente no momento que o governo fala de rearranjo político, para você tentar arrumar a casa, e no momento em que o próprio governo fala o seguinte: olha, eu não vou entrar na pauta de costumes porque eu vou ser derrotado, eu vou focar apenas na pauta econômica. Me parece, e essa foi a sinalização, esse foi o sinal que o governo deu ao editar essa medida provisória, que nem na pauta econômica o governo parece que quer acertar, porque não é possível, né? É Me que, na parece verdade, que... na verdade é o seguinte, Wilson, eu não sei o nome do teu entrevistado anterior, se ele pudesse me dar o nome só para mim. Não, é o nosso analista de economia, o nosso Rodrigo Oliveira, que inclusive ele vai... O Rodrigo estava falando sobre isso. Amigo... Se ele quisesse... Rodrigo, inclusive assim, se você quiser interpelar o deputado para fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá, amigo? O Rodrigo, na verdade, está fazendo uma análise e está dizendo o seguinte: nós chegamos no teto. Daí para frente, se tu inventar de fazer maior tributação, a base foge de baixo, ela não consegue suportar. Tá? Nós já temos erros gigantescos de achar que tributando alguns produtos seletivos, como bebida, cigarro, nós vamos arrecadar mais. Não, acabamos arrecadando muito menos. Quando tu bota 80% em cima do cigarro, o cigarro de contrabando, a pessoa fica rica, ela faz uma fábrica embaixo do solo brasileiro, produz com as máquinas 3 meses uma marca de cigarro e está rico. Então, o desvio, o descaminho, faz com que o produto, uma base tributária muito pesada sobre ele foge. Tá? Isso está acontecendo com as bebidas. Tu encontra bebida contrabandeada em todos os lugares. É um erro. Mas mais do que isso, viu, tem o devedor contumaz. Com a história do PCC, com esse mundo de postos de gasolina para tudo que é lado, a mistura do biodiesel, por exemplo, não é feita. Ah, bom, mas daí a agência que tinha que fazer isso, a agência não tem recurso, porque o governo não repassa recurso para a agência, ela não tem fiscal. Quando ela encontra, pura e simplesmente o cara troca de CPF, ele é devedor contumaz. Mas, meu Deus, a Polícia Federal anda aí agora prendendo gente porque achou que a pena da galinha não tinha a cor correta. Por que não vai atrás do devedor contumaz? Aí, certamente, nós temos bem mais de 100 bilhões de reais. Observe comigo, nós temos a forma de botar um QR Code num produto, na prateleira do supermercado, e qualquer consumidor pode, com a tela do celular, ler sua rastreabilidade. As prateleiras dos mercados estão enramadas de produtos falsificados, que não tem rastreabilidade, e ninguém quer trabalhar com isso. Mas a troco de quê? Então, o governo tem vizinhança com desmando, tem vizinhança e parceria com o PCC, tem vizinhança e parceria com quem faz produto falsificado. Por que, com tecnologia disponível, a gente não faz como a marca do governo obrigar que tenha possibilidade do consumidor rastrear qualquer produto? Por que não bota rastreabilidade, inclusive, nessa lei que estamos aprovando agora do biocombustível, do combustível do futuro? Nós, daqui do parlamento, foi eu, no projeto de lei, que coloquei rastreabilidade. Quando o caminhão der problema em qualquer lugar, para, vê de onde foi o último abastecimento e vê por que parou. O consumidor brasileiro tem direito à integridade, mas essa integridade geraria para o governo, junto com o devedor contumaz, a possibilidade de aumentar a arrecadação em 300 bilhões de reais. E eles não falam nisso e vão lá no ponto certo, interferir no setor produtivo, que quem toca essa máquina, o setor produtivo, ele não paga imposto, ele arrecada e transfere, tá? Se nós quebrar o setor produtivo, quebramos a galinha dos ovos de ouro. Eu não entendo a razão do governo. Quer dizer, não existe como fazer num governo, num país capitalista como o nosso, um viés socialista. Essa coisa híbrida não funciona. Querer comprar arroz e botar marca no governo para botar na prateleira é modelo cubano, modelo de Venezuela. Isso não funciona, isso é gambiarra, né? Isso, na verdade, é trampa. A gente tem que acabar com isso. O governo, se ele quiser realmente conquistar o Congresso, ele vai ter que fazer uma volta e ter capacidade para ter credibilidade. Assaltando o bolso alheio para fazer aumento da receita para ir fazer controle fiscal, não vai conseguir. Nós estamos aqui prontos para fazer a reforma administrativa. Mande para nós. O Estado que nós temos é do mesmo tamanho de quando nós tínhamos máquina de datilografia. Aquele barulho ensurdecedor do dedo das pessoas. Pois é, naquela sala não tem mais nenhuma máquina, nada. Tem um computador que resolve tudo que eles faziam em 20 dias
em fração de segundo, mas a sala continua com luz acesa e completamente cheia de gente. Esse é um Estado que não tem que ser mínimo nem máximo, tem que ser o necessário. E o Estado necessário tem que se instalar, porque a tecnologia substituiu o fazer de muitas pessoas com grande eficiência. Então tem que reduzir o tamanho do Estado. Mas não é por questão ideológica, é por questão tecnológica. Então tem que ser feito isso. Tem que reformar a Previdência, tem que reformar, meu irmão. Quando se tem que fazer cirurgia, a gente sabe que é dolorosa. Para salvar a vida, se sofre a dor da cirurgia. O governo que não tem coragem de fazer isso não vai conseguir fazer equilíbrio fiscal, fazendo um arcabouço fiscal que é manco, que é capenga, sem condição de cumprir o que foi proposto. Deputado, o senhor trocou... Deixa eu só fazer uma perguntinha rápida, Wilson. O senhor tocou num ponto aí que é um ponto que deve trazer bastante discussão agora nas próximas semanas e meses, que é as despesas previdenciária, o mínimo obrigatório com saúde, educação. O Haddad tem dito que está preparando alternativas para o Lula dizer se valem ou não, para ele apresentar para o Congresso, que desvinculariam a Previdência Social, por exemplo, do salário mínimo, né, das correções do salário mínimo, e a saúde e educação da receita líquida do governo. O senhor é a favor dessa medida? Eu sei que eu estou colocando o senhor numa saia justa aqui por enquanto, mas o senhor é a favor de uma mudança nesse tipo de cobrança, de gasto? Nós já votamos a reforma da Previdência anterior. Aliás, uma coisa bastante estranha, meu querido Rodrigo Oliveira, nós fomos votar a reforma da Previdência do governo Temer e quase perdemos o mandato, nos atacado em todos os lugares, que nós tivesse feito alguma coisa que fosse um assalto à redução de direitos da população. A mesma reforma da Previdência veio no governo Bolsonaro, e aí quem era contra ficou a favor. As pessoas têm que perceber o seguinte: eu tenho 70 anos. Uma pessoa com 55, 60 anos, há 40 anos atrás, era uma pessoa velha. Hoje, uma pessoa com 70 anos tem a saúde que eu tenho hoje, e tenho meus colegas todos aqui na Câmara. Nós estamos vivendo mais. Pessoal, não dá para mistificar isto. Não adianta ficar querendo cobrir o sol com a peneira. Nós vivemos muito mais. Nós estamos ativos muito mais tempo. Logo, a Previdência, pela contribuição, que poucos contribuem para muitos receberem, ela tem que ter equilíbrio. E para isso a gente não tem que ter medo de fazer. Se é a cirurgia que tem que ser feita. Se mandar para cá qualquer coisa que seja absolutamente justa, mesmo que seja impopular, nós estamos disponíveis para votar. Não tenha dúvida disso, mas isso tem que vir do governo federal. Esses equilíbrios têm que vir de lá, porque os cálculos acompanham isso, né? Os cálculos previdenciários acompanham isso com números que são irrefutáveis. Nós podemos fazer os números irrefutáveis para dizer o seguinte: qual é a média de vida das pessoas, quantos contribuem, com que valor contribui. Senão, esse déficit se acumula de tal maneira que, quando chegar um momento, nós vamos estar com o país em insolvência. A receita é uma só. O Poder Judiciário gasta de maneira nababesca, ninguém controla nada. Todo mundo acerta que tem direito para receber 600 mil, 500 mil, 800 mil. O cara viaja para cá, bota a primeira classe, não tem controle. Mas a barrosa é a mesma, para tirar leite. Se nós não tiver controle sobre isso, se cada um pode fazer o que deseja, porque, na verdade, tem do outro lado alguém que lhe deve favor, a República não anda. Então, tem que ter clareza com relação a isso, e em algum momento nós vamos ter que sentar para fazer esse conserto.